De novo, vai. Qual é o tema? Antes de eu começar, eu queria dar um testemunho da igreja, de como nós estávamos, como nós éramos e como nós estamos agora. Pode colocar para a gente? Pode passar. Em 1994, quando eu comecei, nós tínhamos 25 pessoas. Quantas pessoas? Tá bom ou tá ruim? Ruim? Pergunta para o seu irmão, ruim por quê, rapaz? É pecado nascer pequeno? Pergunta para ele, que tamanho que você nasceu? Faz assim para ele, ó. Desse tamanhozinho. Pecado é o tempo passar e a gente não crescer. Não é verdade? Então eu comecei em 1994 com 25 pessoas. Os meus dois principais problemas ali eram: eu não sabia onde eu estava e eu não sabia aonde eu queria chegar. Então, quando não se sabe aonde está, quando não se reconhece, quando a gente não reconhece como a vida da gente está, a gente não procura ajuda. Tem pessoas que estão aqui hoje por força de convocação. Deus não vai poder fazer nada pela sua vida. Existe uma lei chamada lei do reconhecimento. Deus só pode te ajudar se você reconhecer que precisa de ajuda. Quem reconhece que precisa de ajuda, dá um glória a Deus. A lei do reconhecimento atrai ajuda para a alma da gente. O Espírito Santo vai fornecer ajuda para muita gente hoje aqui. Pode passar. Ali é o salãozinho onde eu comecei meu ministério. Pode passar. Volta para mim um pouquinho. Está vendo? O meu único veículo era aquele ali. Ali que eu comecei. Pode passar. Pode passar. Ô, gente, Deus é bom, não é? Quem acredita que Deus muda a vida de um homem? Tudo. Pode passar. Ali é minha festa. Olha a alegria que eu estou. Pode passar. Eita ferro. Fala com o seu irmão, quanto mais lascado você tiver na vida, maior vai ser o seu testemunho para a glória de Deus. Ali era o dia de banquete. Pode passar. Ali é o dia do pastor, a minha esposa, a pastora Meire, e eu no dia do pastor. Pode passar. Olha que alegria que eu estou no dia da festa. É contagiante a minha alegria, né? Pode passar. O grupo de homens, pode passar. Eu estou dando tinino, eu não sei para quê não, mas estou dizendo, tá bom, ó. Não tinha nada bom, né, gente? Pode passar. Pode passar. 1999 eu cheguei a 100 pessoas. Quantas pessoas? Esse foi um período difícil, porque o bom, diga comigo, o bom é inimigo do melhor. Eu viajo o Brasil e fora do Brasil. 90% das igrejas param quando atingem de 100 a 200 pessoas. E nesse período as pessoas começam a brigar pelas funções na igreja. Um quer ser presidente, o outro quer tocar, o outro quer cantar, o outro quer dançar, e eles começam a devorar uns aos outros dentro da igreja. Graças a Deus que na sua igreja não é assim. Diga para o seu irmão. Isso é um período perigoso, aonde as pessoas começam a fazer da igreja um palco de apresentação de seus talentos, onde a gente esquece o chamado da gente. Um período difícil, de 100 a 200 pessoas, as igrejas param. Pode passar. Aí a igreja onde nós começamos, as 100 pessoas que tínhamos, pode passar. Eles são os pastores auxiliares da época. Olha lá, gente, que tristeza. Eu inspirei o Nelson da Capitinga. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. 2010 nós atingimos 250 pessoas. Quantas pessoas? Esse foi um período que parece que melhorou, mas não melhorou. Por quê? Você lembra as 100 pessoas de 99? 11 anos depois, já não tinha mais ninguém na igreja, muito poucos. A maioria já tinha ido embora, já tínhamos perdido. Mas eu tinha 250, como?
Em 11 anos eu havia batizado cerca de 50 pessoas. Quantas pessoas? Divide 50 por 11, dá quanto? Eu batizava 4 pessoas e meia por ano. Eu batizava 4 pessoas e um anão por ano. Era o que os meus líderes conseguiam produzir. Em 11 anos foi assim. Foi quando um período em que as coisas ficaram quase insustentáveis. Pastor, o senhor batizou 50, e os outros 200? Os outros 200 eram pessoas que vinham revoltadas de todas as outras igrejas. Você já leu na Bíblia que quando o espírito sai de um corpo, ele anda por lugares áridos procurando repouso? Então, os outros 200 eram os espíritos desencarnados, que saíam de outras igrejas procurando repouso. E quando eles encontravam a minha igreja, o estado dela ficava pior ainda. Porque eu tinha gente da Batista, eu tinha gente da Presbiteriana, eu tinha gente da Assembleia, eu tinha gente da Sorveteriana, da Deus e Amor, eu tinha gente de todo lugar. E cada um queria fazer aquilo que gostava. O Batista queria estudo, o Assembleiano queria profecia, o Deus e Amor queria revelação. Tinha a turma que queria dançar, a turma que queria fazer teatro. E eu fui ficando num estado que eu não aguentei mais o ministério. Foi quando eu pensei em sair, em deixar tudo. E nesse momento Deus me levou na maior igreja do mundo, a igreja do pastor David Yong Cho, na Coreia do Sul, com mais de 1 milhão de membros. Deus vai te levar lá também. Vou dizer de novo, Deus vai te levar lá também. E quando eu cheguei lá, Deus tirou de dentro de mim a minha igreja e colocou dentro de mim a igreja deles. Eu voltei para o Brasil e comecei a treinar aqueles líderes. Fiquei 2011, 2010 e 2011 treinando líderes. E em janeiro de 2012 abrimos a nossa primeira célula. Abrimos a nossa primeira célula. E o resultado, pode colocar para mim, por favor? Quem pode aplaudir Jesus e dar um glória a Deus aí? Não, tá fraco, hein? Três 3.000 pessoas. Essa 2 anos e 10 meses depois, 11 meses agora, novembro. Diga para o seu irmão, daqui a 2 anos, você vai assustar como vai estar a sua igreja. Diga para ele. Quem vai? Diga para ele, você tem que mudar de nível. Pode passar. Esse é o culto de quarta-feira que nós vimos. A igreja, pode voltar um pouquinho, por favor, de quarta-feira? Esse é o de quarta, não, o anterior mesmo. O anterior, esse. Você está vendo eu ali? Tem uma mão preta levantada ali, assim, ó, no cantinho. Eu estou ali. A igreja cabe 1.000 pessoas, mas temos cultos que chegam a 1.400 pessoas no meio de semana. Então as pessoas ficam, eu não tenho costume de pregar num lugar com espaço assim. É tudo muito, a igreja é grande, mas não suporta e não vai suportar, porque não tem igreja que vai caber as almas que Deus quer dar para a sua vida. Não tem igreja capaz de comportar. Pode passar. No domingo fazemos 4 cultos. Esse é o primeiro culto das 8 da manhã. Esse culto foi um presente de aniversário que eu ganhei. Eu disse para os líderes assim, eu quero um presente de aniversário. Eles disseram, qual é que o senhor quer? Eu disse, eu quero um novo culto, domingo de manhã, sem tirar pessoas de outros horários da igreja. E eles, no dia do meu aniversário, eu subi para o altar e estavam lá, um novo povo, 400 pessoas no culto da manhã, que eles produziram para a glória de Deus. Diga para o seu irmão, você vai ser um líder multiplicador, diga para ele. À tarde eu tenho 3 cultos, esse é o das 17 horas, com mais ou menos 600 pessoas, pode passar. Enquanto eu estou fazendo das 17 horas, veja como é que fica do lado de fora. Esperando para participar do culto das 18h30. Diga para o seu irmão, chegar atrasado é pecado, diga para ele. Ninguém chega atrasado, veja, eles chegam antes do culto,
Porque afinal de contas, se a gente vai no Atlético e Cruzeiro, alguém chega atrasado? Chega atrasado? Alguém chega atrasado e senta lá atrás? Não, Jesus está na minha igreja. Ele é maior do que Atlético e Cruzeiro. Jesus frequenta os cultos da minha igreja. Jesus frequenta os cultos da sua igreja. Levanta a mão. Então diga para o seu irmão: não chegue atrasado. Diga para ele: chegar atrasado é princípio de endemoniamento. Fala claro, uma hora o capiroto te pega. Tem gente que chegou atrasado aqui, ó, tá nervoso lá atrás. Eu queria sentar lá na frente, não tem lugar, esse congresso também, não dá certo. Ele fica perturbado. Então diga para o seu irmão: é uma regra, não chegue atrasado. Quem quer se tornar um líder produtivo? Olha para mim. Um líder multiplicador, crescimento não é conhecimento. Crescimento é comportamento. Eu vou dizer de novo: crescimento não é conhecimento. Crescimento é comportamento. Muda o seu comportamento e Deus vai mudar a sua história. Pode passar. Esse é o culto das 18h30 e a história se repete para o culto das 8 horas. Pode passar. Enquanto eu estou fazendo das 18h30, o pessoal chega para participar do culto das 8. Levanta a mão, eu quero profetizar. No máximo em 2 anos, você vai viver essa alegria na sua igreja em nome de Jesus. Você vai se levantar com poder e glória e Deus vai te usar de maneira tremenda. Quem acredita, aplauda Jesus bem forte. Bem forte. Fica de pé no seu lugar. Eu quero falar sobre mudança de nível. Mudança de quê? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo de número 1. Versículo de número 18. Pastor Edmar, o que o Senhor ensinou para os seus líderes, que levou a igreja a se transformar nessa potência, é o que eu vou te ensinar. Quem quer aprender? Diga para o seu irmão: abre o teu coração para Deus falar com você agora. 1 Coríntios 1,18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Diga comigo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Repete esse texto para quem está ao seu lado: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? É o quê? Pode assentar. Ei, como eu saí de 200 pessoas para 3.000 pessoas? É preciso haver uma mudança de nível da liderança, das pessoas que frequentam a igreja. E para que houvesse mudança de nível, eu ensinei um texto em particular. Eu quero falar dele para você. Paulo, ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Diga comigo: a palavra da cruz é loucura. Ei, a palavra da cruz é loucura para um tipo de pessoa. Qual? Os que perecem. Agora, o que é a palavra da cruz? O que significa palavra da cruz? Cruz significa sacrifício. Cruz significa sacrifício. A Bíblia está dizendo
que sacrifício é loucura para um tipo de pessoa, os que perecem. Diga comigo, sacrifício é loucura para os que perecem. Então, dentro da igreja, todas as vezes que você fala em sacrifício, alguém vai reclamar, alguém vai dizer, não é preciso fazer isso. Esse tipo de pessoas são as pessoas que estão perecendo. Quem está me entendendo? A palavra da cruz, ou seja, sacrifício, é loucura para os que perecem. Então, quando você fala em sacrifício para algumas pessoas, elas reclamam. Quem são essas pessoas? Aquelas que tudo está dando errado para elas, porque elas não sacrificam uma refeição, elas não sacrificam mais uma noite de oração, elas não sacrificam mais o tempo para a leitura da palavra, elas não sacrificam o seu tempo para falar do amor de Deus para alguém. E quando você diz, você precisa fazer isso, ela diz assim, eu não tenho tempo, porque eu estou fazendo faculdade, eu não tenho tempo, porque eu estou trabalhando até tarde, eu não posso fazer isso. Sacrifício para eles é loucura, por isso eles estão perecendo. Quem está me entendendo, levanta a mão. Jesus, ele disse assim, se você quer ser o meu discípulo, você tem que tomar a sua cruz. Cruz significa o quê? Cruz significa o quê? Se você quer ser meu discípulo, disse Jesus, tome a sua cruz, o seu sacrifício diário e me siga. Por quê? Diga comigo, sacrifício libera poder na terra. Diga para 3 irmãos, sacrifício libera poder na terra. Uau! Sacrifício libera o quê? Diga, poder. Olha para mim, a palavra da cruz, sacrifício, é loucura para quem? Mas sacrifício para quem é salvo, libera poder. A única maneira de ser liberado poder na terra é sacrifício. Sacrifício diário libera unção na terra. Olha para mim, por que as pessoas não conseguem influenciar as outras? Porque líderes não conseguem influenciar? Porque eles faltam sacrifício. Daniel teve uma visão. Na visão de Daniel, o anjo disse para ele, nos últimos dias, uma das funções do anticristo é extinguir o sacrifício diário. É o quê? Uma das funções do anticristo que já está no mundo é extinguir o sacrifício diário. É dizer para as pessoas, você não precisa jejuar mais, você não precisa passar a noite em vigílias mais, você não precisa sacrificar o seu tempo, basta mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp. Ele diz, você não precisa sacrificar, porque o diabo sabe, o anticristo sabe, que o que libera poder na terra é o sacrifício dos cristãos. Quem está entendendo, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Jesus é seguido no mundo inteiro por milhões de pessoas. Milhões de pessoas seguem Jesus. Por quê? Milhões de pessoas seguem Jesus. Por causa daquilo que ele ensinou? Não. Ensinamento não libera poder na terra. O que libera poder na terra se chama sacrifício. Ele ensinou, mas depois que ele ensinou, ele se ofereceu como sacrifício. E o sacrifício dele liberou um poder de salvação na terra. Sacrifício libera 2 tipos de poder. Diga, 2 tipos de poder. Número 1, o poder de fazer as pessoas ouvirem você. Diga para o seu irmão, sacrifício faz as pessoas ouvirem você. De novo, diga, sacrifício faz as pessoas ouvirem você. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Pastor, ninguém me ouve. Eu convido as pessoas, elas não vêm. Meu marido não me ouve, a minha esposa não me ouve. Ei, que dia você se sacrificou por eles? Que dia você entregou a sua vida em sacrifício por eles? Sacrifício faz as pessoas te darem ouvidos. As pessoas param para te ouvir quando você se sacrifica por elas. Sacrifica seu tempo, o seu alimento, o seu sono, o seu dinheiro.
É como um bombeiro, está ali, ó. Se eles querem salvar vidas, eles precisam sacrificar a sua vida. Muitas vezes o bombeiro tem que entrar no fogo, se ele quer salvar a vida de alguém. Ou às vezes ele tem que entrar na água, se ele quer salvar a vida de alguém, ele precisa sacrificar a sua vida. Você não se sacrifica por ninguém, você é uma piada. Diga para o seu irmão, você é uma piada. Como é que você vai influenciar se você não sabe o que é sacrifício? Diga para o seu irmão, diga para ele, Faz um dedinho assim para ele, Sacrifício libera 2 tipos de poder. Número 1, o poder de fazer as pessoas ouvirem você. Número 2, o poder de fazer as pessoas seguirem você. Quando você sacrifica, você vai olhar para trás e vai ter uma multidão atrás de você. Pega na mão de 3 irmãos e diga para eles, se você se sacrificar, você vai olhar para trás e vai ter uma multidão, aleluia, seguindo você. Pelo amor de Deus, quem acredita aí? Só quem acredita aí, dá um glória a Deus. Levanta a mão, bate na mão do irmão e diga, Deus está te chamando de volta para o sacrifício. Pergunta para ele, por que você está fazendo dieta? Você tem que jejuar. Quem jejua não tem tempo para fazer dieta. Jejue 21 dias, depois jejue 40 dias, depois jejue 7 dias, faça 3 dias de pão e água. Você não tem que fazer dieta, você tem que fazer sacrifício. Gordura demais é pecado. Tem alguém vivo me entendendo aí? Dá um glória a Deus. Diga para o seu irmão, sacrifique o seu tempo. Você não tem tempo para falar com as pessoas, mas você tem tempo para o futebol. Você tem tempo no WhatsApp. É hora de sacrificar para liberar poder na terra. Quem acredita, levanta a mão e dá glória aí. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Todo mundo que está frio, está morrendo, não faz mais sacrifício. Abandonou o sacrifício diário. Palavra da cruz significa sacrifício. A palavra da cruz, ou seja, sacrifício, é loucura. Tem gente dizendo, você está louco? Não precisa jejuar mais, não precisa fazer essas coisas mais. Sacrifício é loucura para um tipo de pessoa, os que perecem. Mas para nós, eu vou dizer de novo, vou te dar uma chance, mas para nós, libera poder. 2 tipos de poder. Número 1, o poder de fazer as pessoas. Número 2, o poder de fazer as pessoas. Pergunta para o seu irmão, por que as pessoas não te seguem? Você nunca se sacrificou por elas. Jesus nunca escreveu um livro. Nunca. Ele nunca saiu de Israel. Nunca. Mas milhões de pessoas o seguem em todo o mundo. Por causa daquilo que ele ensinou? Não. Nem nós sabemos direito o que ele ensinou. Não é por isso. É porque ele ensinou. Mas logo depois ele se sacrificou. E o sacrifício liberou poder na terra. Eu profetizo que vai haver uma onda de poder de salvação mediante a sacrifícios de líderes na igreja. Quem está entendendo, pelo amor de Deus, dá um grito. Faz barulho, faz alguma coisa. Paulo disse, não se conforme com a sua igreja. Transforme a sua igreja, mudando a sua mentalidade. Mas antes ele diz assim, rogo-vos, irmãos, diga comigo, rogo-vos, irmãos, apresente o seu corpo. Dá um beliscão no seu irmão e diga, apresente esse corpo como um sacrifício vivo em cima do altar. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Eu ainda não entendi por que tem pastores tendo serviço secular.
Eu não entendi. Eles querem que a igreja cresça, mas eles ficam 8 horas trabalhando para um outro patrão. Não existe sacrifício. Quem quer ver a igreja crescer, tem que aprender a ser sacrifício no altar. Quem está me entendendo, faz barulho. Faz barulho aí. Diga para o seu irmão: uau! Sacrifício faz a gente mudar de nível. Sacrifício faz a gente o quê? Eu não entendi. Sacrifício faz a gente? Quem quer mudar de nível? Então, sacrifício faz uma igreja local se tornar numa mega igreja. Faz uma pequena igreja se transformar numa grande igreja. Sacrifício faz um líder comum se transformar num grande líder. Diga para o seu irmão: existem pelo menos 6 níveis que você precisa atingir no ministério, se você quer atingir uma mega igreja. Sacrifício faz a gente mudar de nível. Eu vou dizer de novo. Existem pelo menos 6 níveis que um líder precisa atingir no ministério. A única coisa capaz de fazer ele mudar de nível é sacrifício. Quantos querem mudar de nível? Aqueles líderes ali, fiquem de pé. Mudaram de nível. Você vai mudar de nível. Pega na mão do irmão e diga: você vai mudar de nível. Pode sentar. Diga para ele: você vai mudar de nível. Diga assim: sacrifício me faz mudar de nível. Então eu quero falar de alguns níveis no ministério que a gente precisa atingir. O primeiro nível é o nível de membro. Diga para o seu irmão: é o nível de membro. Na verdade, esse é o primeiro nível. É o nível que a gente começa, mas não podemos ficar nele. É perigoso ficar parado em um único nível. O primeiro nível, o nível de membro, é o nível que iniciamos, mas não podemos ficar nele, porque água parada dá dengue. Diga para quem está ao seu lado: quem fica parado num único nível atrai parasitas para a sua vida. Quem fica parado num único nível, primeiro nível qual é? Primeiro nível qual é? Quem fica parado nesse nível atrai problemas para a sua vida. Saul foi ungido como rei de Israel e ele não mudou de nível. Ele ficou parado nesse nível. Lá na frente, ele atraiu demônios sobre a sua vida. Quem fica parado num nível, ele começa a atrair problemas, mofo. Quem fica parado atrai mofo. Quem fica parado atrai teia de aranha. Quem fica parado no único nível, aquilo que era bom quando chegou na igreja, agora ficou ruim. O pastor que era uma bênção, agora não é mais. Ele começa a atrair pensamentos ruins. Davi não foi assim. Davi foi ungido como rei por Samuel. Depois lá na frente ele foi ungido como rei de Judá. Lá na frente ele foi ungido de novo como rei de todo Israel. Ele mudou de nível e ele atraía o Espírito Santo sobre a vida dele. Diga para o seu irmão: uau! Diga para ele: você precisa mudar de nível. Diga para ele: o primeiro nível é o nível de bebê. É muito perigoso você ter 20 anos e continuar agindo como um bebê. É muito perigoso você não mudar de nível. Como é que eu sei que você está no nível de bebê? Como eu sei? Um bebê, uma criança, tudo que você pergunta ou que você pede para ela, ela diz assim: por quê? Desce daí, menino. Ele diz: por quê? Não sobe aí, menino. Por quê? Quando você começa a perguntar por quê, eu sei quem você é. Você é uma criança. Por que eu tenho que ir para o Risoleto e não fui para lá?
Por quê? Diga para o seu irmão, você é uma criança, diga para ele. Diga para ele. Uau! Primeiro nível, diga comigo, nível de membro. Olha para mim. No Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas diz, no capítulo 15, fala de um pai que tinha 2 filhos. Um pai que tinha 2 filhos. Repete comigo, um pai que tinha 2 filhos. Quem é esse pai? Deus. E um dos filhos é conhecido como filho pródigo. É conhecido como o quê? Mas eu não quero falar de desviado. Eu quero falar de uma outra coisa. Olha para mim. Mudança de nível. Primeiro nível, nível de quê? Lucas 15. Fala de um pai. Quem é esse pai? É Deus. Esse pai tinha 2 filhos. Deus tem 2 tipos de filhos. Aqueles que vão dar certo e aqueles que vão dar errado. Que tipo de filho é você? Deus tem 2 tipos de filhos, segundo a parábola do filho pródigo. Um que vai dar certo e o outro que vai dar errado. Qual as características do filho que deu errado? Ele não mudou de nível. Como eu sei? A Bíblia diz assim, o mais moço, ele tinha 2 tipos de filho. Ele tinha o mais moço e o mais velho. O mais moço disse para o pai, pai, dai-me a minha parte na herança. O mais moço, aquele que cresceu por fora, mas não cresceu por dentro. É um tipo de filho. É quando eu cresço por fora, mas não cresço por dentro. Eu continuo uma criança. Como eu sei que aquele menino cresceu por fora, mas não cresceu por dentro? Ele queria ganhar presente, quando não era tempo de ganhar presente. Ele queria uma herança, que não era hora dele receber. Uma criança é assim. Ele quer receber presentes fora do tempo. Ele quer privilégios que não é hora dele ter. Ele quer honra que não é hora dele ter. É uma criança. Aquele homem da parábola que representa Deus, ele tinha 2 filhos, 2 tipos de filho. Deus tem 2 tipos de filho, o mais novo e o mais velho. Pergunta para quem está ao seu lado, que tipo de filho é você? O mais novo ou o mais velho? Mais novo ou mais velho? O mais novo, a criança, não mudou de nível. Não mudou de quê? O mais novo nunca pensou em sair de casa. Ele só queria a parte dele na herança. Ele nunca pensou em largar a casa do pai. Não. Ele amava seu pai, ele amava seu irmão, ele amava a sua família. Ele nunca pensou em sair de casa. Só que ele recebeu um presente que não era tempo dele receber. Presente, quando eu recebo algo que não é tempo de eu receber, eu vou acabar abandonando a casa do meu pai. Tem muita gente que recebeu uma namorada que não era tempo de receber. Tem muita gente que recebeu um emprego que não era hora dele receber. Mas ele ficou insistindo com o pai, pai me dá a minha herança, pai me dá a minha herança. Não era hora. Aquele menino nunca pensou em sair de casa, mas ele recebeu algo que não era hora dele receber. E a Bíblia diz que poucos dias depois ele foi embora. A herança influenciou ele e mudou a sua cabeça. Uma criança é perigosa no ministério. Diga para quem está ao seu lado, uma criança é perigosa no ministério. Ela vai querer presentes fora do tempo. E esse presente vai acabar afastando ela da casa do pai. Diga para o seu irmão, uau! Tem muita gente que esfriou, porque recebeu algo que não devia receber. Uma criança que insistiu para ter algo que não era hora de ter. O primeiro filho, o filho mais novo, ele não mudou de nível. Ele ficou parado no mesmo nível. Qual é o primeiro nível? Qual é o primeiro nível? Eu vou ter que andar. Segundo nível. Diga comigo, segundo nível. Servo. Primeiro nível? Segundo nível. O primeiro nível que eu entro na igreja é o nível de membro.
O segundo nível que eu entro na igreja é o nível de servo. O que é o nível de servo? É quando eu coloco a minha vida à disposição para poder servir. Eu digo para o pastor: está aqui, pastor, a chave do meu carro. Está aqui, pastor, a hora que o senhor precisar eu estou aqui. Ele diz: pastor, se o senhor precisar de alguma coisa eu estou aqui. Qualquer coisa que o senhor precisar, pode me pedir. É um nível de quê? Eu não entendi, é um nível de quê? Quem é servo aqui, levanta a mão e dá um glória a Deus. O nível de servo é o nível de Jesus. A Bíblia diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve em Cristo Jesus? Embora sendo Deus, Ele não se apegou em ser Deus, mas Ele esvaziou a si mesmo. Uau! Diga para o seu irmão: uau! Diga para ele assim: haja em você o mesmo sentimento que houve em Jesus. Que sentimento que houve em Jesus? Ele era Rei dos Reis, Ele era Senhor dos Senhores, advogado dos advogados. Mas o que Deus fez? Jesus não se apegou a isso. Pelo contrário, Ele tirou as suas credenciais e Ele foi julgando em cima da mesa a coroa de rei, o manto de rei, a carteirinha de advogado dos advogados. Ele foi tirando tudo e foi se esvaziando, até assumir a forma de servo. Haja em você esse sentimento. É hora de você se esvaziar. Eu não quero saber se você é engenheiro, se você é advogado, se você é professor, quanto você ganha, aonde você trabalha. Esvazie a si mesmo e assuma a forma de servo. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Esse é o sentimento que um líder tem que ter. Quem é servo, levanta a mão. Pergunta para o seu irmão: você desliga o seu telefone de madrugada? Hã? Ô desgraça, como é que você fala que é servo e desliga seu telefone de madrugada? Se o seu pastor precisar de você de madrugada, para quem que ele liga? Para o arcanjo Gabriel? Diga para o seu irmão: servo é prontidão 24 horas. Eu vou perguntar de novo: quem é servo, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Servo, ele está pronto para quê? Pronto para quê? Diga, esse é o segundo nível. Primeiro nível, qual é? De novo, primeiro nível? Segundo nível. Pergunta para o seu irmão: qual nível você está? Sacrifício faz a gente mudar de quê? Nível. Primeiro nível é um nível que não se pode ficar parado nele, é perigoso. O segundo nível é o nível de servo. De quê? Terceiro nível, diga para ele: discípulo. Quem é discípulo? Deixa eu ver. Fala com o seu irmão: uau! Muitos discípulos, diga para ele. Ei, qual a diferença do nível de servo para o nível de discípulo? No nível de servo, eu fico parado, esperando as ordens. Pode dizer o que o senhor precisa, diga. Eu sou servo, eu quero servir. No nível de discípulo, eu não fico parado, esperando a ordem. Eu vou atrás da ordem. Jesus disse assim: se você quer ser meu discípulo, venha atrás de mim. Discípulo vem de disciplina, é aquele que anda atrás de seu pastor. Um discípulo, ele não fica esperando o pastor dele chamar. Um pastor, o discípulo, aonde o pastor dele está, ele também está. Um discípulo, ele anda aos pés de seu pastor. Quem é discípulo? Um discípulo, ele não fica com raiva na igreja e diz assim: tem uma semana que o meu pastor não me cumprimentou. Porque o pastor dele não precisa ir lá cumprimentar ele. É ele que levanta a bunda da cadeira e vem cumprimentar o seu pastor, porque é ele que vem atrás. Quem é discípulo aqui, dá um glória a Deus. Um
discípulo não fica com raiva, dizendo: meu pastor não me abraçou. Não é o seu pastor que tem que ir te abraçar, é você que tem que ir lá abraçar o seu pastor. Jesus disse assim: discípulo é o que anda atrás. Pega na mão do irmão e diga: discípulo é o que anda atrás. Quem é discípulo? O pastor terminou o culto de domingo. Ele está ali atendendo algumas pessoas. Aonde você está? Em casa vendo Fantástico. Discípulo não anda na frente, discípulo anda atrás. Se o seu pastor está na igreja, você tem que estar na igreja. Fala com o seu irmão: você é uma piada. Diga para ele. Diga para ele: você é uma comédia. Eu tenho discípulos. Eu tenho discípulos. Quando eu saio da igreja, eles abrem a porta do carro. Eu entro no carro. Quando eu vou saindo, tem um carro saindo na frente e um carro vindo atrás. Quando eu chego na garagem da minha casa, eles já abriram a garagem da minha casa. E eu entro dentro da minha casa. E eles já estão lá me esperando. Eles só entram dentro da casa deles depois que eu entrei dentro da minha casa. Porque discípulo não anda na frente, discípulo anda atrás. Pega na mão do irmão e diga: você vai mudar de nível, rapaz. Tem gente perguntando: como é que uma igreja pode crescer desse jeito? Isso não pode acontecer. Isso pode. Isso pode. Quem já viajou com o seu pastor? Vocês querem que eu fale mesmo? Diga para ele: você nunca come até que o seu pastor tenha almoçado ou jantado. Diga para ele: discípulo não come na frente do seu mestre. Ele espera o seu mestre servir para ele poder servir. Ele anda atrás. Ele está sendo treinado. Quem é discípulo, pelo amor de Deus, levanta a mão e faz barulho aí. Como é que pode? O seu pastor ainda não sentou e você já bateu um pratão? Crescimento não é conhecimento. Crescimento é mudança de comportamento. Você não tem educação espiritual. Você é mal educado. Quem está me entendendo? Primeiro nível. Está muito devagar. Primeiro nível. Segundo nível. Terceiro nível. Quem é discípulo? Discípulo, o discípulo, ele não quer saber o que o seu mestre sabe. O discípulo anda atrás de seu mestre porque ele quer ser como o seu mestre. Ele não quer conhecer como o seu mestre, ele quer ser como o seu mestre. Então pega na mão do irmão e diga: você vai mudar de nível essa noite, essa tarde, essa manhã. É de manhã ainda, né? É de manhã. Vamos lá rápido para mim terminar aqui agora. Primeiro nível. Segundo. Terceiro. Quarto. Filho. Diga para ele: uau. Esse é um nível muito importante. Por quê? Eu digo: porque um filho é o único que pode receber uma herança do pai. Um servo, um membro, não pode receber herança, porque um membro desmembra. Um servo encontra outro senhor. Um discípulo pode achar outro mestre. Mas um filho é para sempre. Quem é filho, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então, todas as missões importantes, Deus nunca mandou um servo, Deus nunca mandou um discípulo
Deus nunca mandou um anjo em todas as missões importantes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele mandou o anjo Gabriel. Foi isso? Todas as missões importantes Deus mandou um filho, porque filho é diferente, filho é para sempre. Quem está me entendendo? Deus escolhe os filhos para receber a herança de seus pais espirituais. Foi por isso que Eliseu recebeu a herança de Elias, porque ele não era um discípulo, ele não era da escola de discípulos. Eliseu disse para o seu pai espiritual Elias, ele disse assim: deixa eu ser o seu filho mais velho, deixa eu ter direito em porção dobrada da tua herança, deixa eu ser o seu primogênito. Ele não pediu para ser discípulo, ele não pediu para ser nenhuma outra coisa, ele queria ser filho, porque Eliseu entendeu que só um filho pode receber a influência do Espírito Santo que está sobre um pai. Eu quero profetizar que a mesma influência que está sobre o seu pastor, a mesma influência do Espírito Santo vai vir sobre a sua vida. Se você é um filho, quem é filho, dá um glória a Deus aí. Fique de pé no seu lugar, diga para o seu irmão: filho. Como é que é? Quem é filho? Ei, você pode se tornar filho. Existe um pai biológico, existe o pai espiritual, existe o pai no ministério. Você pode se tornar filho de alguém que você admira. Eu me tornei filho de alguém que eu admirei. E a mesma influência do Espírito Santo que estava na vida dele, veio sobre a minha vida. Quem está me entendendo? Então eu sou resultado de uma herança que eu recebi de pessoas que eu respeitei, e fiz dela o meu pai no ministério. Eu tenho um pai no ministério, eu tenho um pai espiritual, eu tenho um pai que me ensina. E quando eu respeito esse pai, a influência, o poder do Espírito Santo que está na vida deles, vem sobre a minha vida. A Bíblia diz em Lucas 1,17, a respeito de João Batista, o profeta profetizou: esse menino vai vir na unção de Elias. O que ele estava dizendo? João Batista iria vir com a mesma influência do Espírito que estava sobre Elias, viria sobre João Batista. Um líder multiplicador, ele vai chegar a um nível de filho, e ele vai ter a mesma influência do Espírito que tem na vida de homens que ele respeita. Eu quero profetizar que uma influência espiritual vai vir sobre a sua vida essa manhã. Dá a mão para quem está ao seu lado e diga para ele: em nome de Jesus, vai vir agora sobre a sua vida uma herança de filhos. Eu tenho 5 minutos. 5 minutos, né? No meu relógio ali, 5 minutos. Eu quero orar para alguém que acredita na minha oração. Alguém que quer receber a mesma influência que está sobre mim, sobre a vida dele. Mas eu te dou 30 segundos para chegar, mudar aqui e mudar de nível. Você vai mudar de nível. Vocês vão mudar de nível. Primeiro nível. Primeiro nível. Segundo nível. Terceiro nível. Quarto nível. O que é que você é? O que é que você é? Primeiro nível. Segundo nível. Terceiro nível. Quarto nível. O que é que você é? Quem aqui é filho? Então você tem direito a uma herança. Crescimento não é conhecimento, é mudança de comportamento. Põe a mão em quem está em você, no ombro dele. Sacrifício libera o poder. Fecha os olhos. Deus está pedindo sacrifício para alguns líderes aqui. Deus está pedindo a sua casa. Deus está pedindo o seu tempo. Ele está pedindo algumas coisas. Quem vai dar essas coisas para Deus aqui?
Deus está pedindo algumas coisas em sacrifício, e esse sacrifício vai liberar poder. Eu vou pôr a mão na cabeça de uma pessoa, e essa unção vai influenciar todos que estão tocando nessa pessoa. Eu quero que você comece a falar no segundo idioma. Se você não consegue falar, olha para mim, segura. Existe um nível de oração que você não conhece, o judeu conhece. Segura. Existe um nível de oração que talvez você não conhece, o judeu conhece. Que nível é esse? Quando o judeu tem uma causa que não dá para expressar em palavras, ele grita o grito da sua alma. Por isso Deus disse para Josué: palavras não vai derrubar a muralha, mas o desejo da sua alma vai. Coloca o desejo para fora em forma de grito, e as muralhas caíram. Bartimeu sabia disso, por isso ele gritava para receber um milagre. Se você não consegue orar, você vai gritar com a sua alma. Eu estou dizendo, eu não estou brincando aqui. Vai acontecer. Quem acredita, comece a orar. Eu libero aqui mudança de nível espiritual agora. Quem não consegue orar, grita. Solta a sua voz. Não fique tímido aí atrás, aqui na frente. Se você não consegue orar, grite. Pai, estende um manto de unção sobre eles agora. Muda, meu Pai, muda ele de nível, muda ela de nível agora. Eu estou sentindo algumas pessoas aqui entrando dentro de um rio de avivamento. Entra dentro desse rio. Entra dentro desse rio. Eu vi uma corrente ser quebrada da porta de uma igreja. Eu vi uma corrente sendo quebrada. Quem recebe profecia, quem recebe milagre, vai dizendo aleluia. Levante as mãos. Há uma unção aqui. Há uma unção aqui. Quem está sentindo ela? Balance a mão assim, quem está sentindo ela? Há uma unção aqui. Mudança de nível. Os demônios estão saindo. Os obstáculos estão caindo. Há uma mudança de nível aqui. Recebe herança, recebe herança, recebe herança, recebe a herança espiritual de seus pais espirituais. Levanta a mão. Eu vou contar até 3. Levanta a mão e você vai dar o grito da sua alma. As muralhas caiu. Quando Israel gritou, as muralhas vai cair do seu ministério. Em nome de Jesus, 1. Em nome de Jesus, 2. Em nome de Jesus, 3. Vai! Que Deus te abençoe. Eu vou ver a sua história. Eu vou ouvir a sua história. Eu vou saber da história da sua igreja. Porque Deus está levantando homens que vão ministrar aqui nos próximos anos. Acredita, aplauda Jesus. Deus abençoe.